Olá, amigos do canal Jalmaza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Parece que nós estamos num período chinês do nosso canal. E hoje nós voltamos a falar sobre a origem do vírus. E para tanto, nós vamos utilizar a super interessante que tem na capa esta reportagem, A Origem do Vírus, que foi escrito pelo Bruno Garatoni e que nós já iniciamos o interior junto à página 20, quando nós vimos que os Estados Unidos suspendeu as pesquisas com o coronavírus por medo que alguma coisa fugisse ao controle. Mas isso não aconteceu na China. Para tocar o projeto, o NIH contratou o virologista inglês Peter Daszak, dono da EcoHealth Alliance, empresa especializada em coordenar pesquisas científicas internacional. Lembrando que o NIH é o National Institutes of Health dos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde norte-americano. Daszak recebeu 3,7 milhões de dólares e repassou 600 mil dólares para um laboratório que ficaria encarregado de coletar e estudar o coronavírus. Uma quantia quase simbólica, que serviu apenas para formalizar a cooperação científica entre os Estados Unidos e a China. O tal laboratório era o Instituto de Virologia de Wuhan, no centro-leste chinês, exatamente a cidade que é considerado o marco zero da pandemia. Wuhan, foi lá que o SARS-CoV-2 surgiu e infectou os primeiros humanos. Depois deles terem comido ou manuseado carne de algum animal selvagem vendido no mercado Huanan, na zona oeste da cidade. Esta é a teoria mais aceita para a gênese da pandemia, mas não é a única. Nos últimos meses, a tese de que o vírus teria se originado após um vazamento acidental no Instituto de Wuhan deixou de ser uma teoria conspiratória e despertou o interesse de cientistas e governos, inclusive o dos Estados Unidos, que pretende realizar sua própria investigação a respeito, já que ele não se convenceu sobre as investigações realizadas pela Organização Mundial da Saúde. Isso aconteceu por 3 motivos. O primeiro é o fim do governo Donald Trump. A tese do mercado Huanan nunca foi plenamente satisfatória. Em janeiro de 2020, um estudo chinês que analisou os primeiros 41 internados com Covid constatou que 13 deles não tinham qualquer relação com o tal mercado. Mesmo assim, poucos cientistas se atreviam a questioná-la, pois Donald Trump costumava fazer isso de forma deslocada e sem argumentos, o que politizava a questão e inibia uma discussão racional. Nós temos aqui uma ilustração na página, antes de prosseguirmos o texto, com pesquisadores e com a figura de um morcego, e nós temos as seguintes informações. 4 novos coronavírus foram descobertos em 2013, numa caverna em Dongguan. Eles foram levados para os estudos em Wuhan. Estudo chinês que relatou a descoberta da variedade RATG13, ancestral mais próximo do SARS-CoV-2 em Dongguan. Segundo o relatório oficial da Organização Mundial da Saúde, a OMS, sobre as origens do vírus, finalmente publicado em fevereiro e mal recebido pela comunidade científica, nós cobrimos aqui, claro, fica fácil você consultar, já que nós temos a playlist Jornal do Maza,
e a playlist Coronavírus Wuhan. As duas teorias, origem natural versus vazamento de laboratório, não foram abordadas de forma equilibrada, diz uma carta assinada por 18 pesquisadores das universidades mais importantes do mundo, entre elas MIT, Harvard, Stanford, Yale, Califórnia e Chicago, entre outras. E publicado em maio deste ano, das 120 páginas do relatório da OMS, que classifica a teoria do mercado Wuhan como a mais plausível, o vazamento como extremamente improvável, apenas 8 efetivamente discutem as possíveis origens do vírus de forma superficial. Uma investigação crível deveria exigir acesso a arquivos, amostras, pessoas e instalações do Instituto de Virologia de Wuhan. Aí que está o problema. A China controlou este acesso para que eles pudessem fazer as pesquisas. Talvez nem tenha sido culpa da OMS. A OMS não fez nada disso. Ataca o biólogo molecular Richard E. Bright, da Universidade Rutgers. De fato, a própria OMS acabou admitindo, após a má repercussão do relatório, que não podia descartar a tese de vazamento. Todas as hipóteses continuam na mesa, disse seu diretor-geral, Tedros Adhanom, o etíope. A terceira razão para a mudança é que foram surgindo novas informações e elas contam uma nova história. Segundo o Wall Street Journal, agências de inteligência do governo americano teriam descoberto que 3 cientistas do Instituto de Wuhan foram ao hospital da cidade com sintomas gripais em novembro de 2019. Eles poderiam, portanto, ter começado a pandemia ao contrair o SARS-CoV-2 e carregá-lo para fora do laboratório. A virologista Marion Koopmans, da OMS, diz ter sido informada pelo governo chinês que os 3 cientistas testaram negativo para o vírus, mas a China nunca revelou o nome dessas pessoas nem apresentou os resultados dos testes. Esse episódio é apenas um de vários envolvendo o Instituto de Virologia de Wuhan. Nos casos que você conhecerá a seguir, há elementos ainda mais intrigantes. Antes de começar, que uma coisa fique clara: nenhum deles é suficiente para dizer que o SARS-CoV-2 tenha surgido em laboratório. O que permitem afirmar com segurança é que essa hipótese precisa ser investigada, algo que 14 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Israel defendem. Se a China não tiver nada a esconder, é claro que ela deve liberar estas investigações. Mas em se tratando da China, nós sabemos bem como são as coisas. Bem, nós ficamos aqui com essa segunda reportagem sobre a origem do vírus. Com certeza nós teremos uma minissérie abordando esse tema, ok, pessoal? Serão vários programas. Bem, um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente em uma nova edição do Jornal do Maza. Tchau, pessoal!